seus olhos onde você está. Espírito Santo, nós queremos convidar o Senhor para falar conosco nesta noite. Espírito Santo, nós queremos dizer que só nos importa ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, cada filho que está sentado nesse momento, que os pensamentos dele sejam voltados para Ti, somente para Ti, e que o tempo dele seja uma semente, para que gere vida do Teu Espírito no interior de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Tiago, projeta para a gente Gênesis 2. Capítulo 2, verso 19. Talvez você esteja perguntando, Gênesis 2 de novo, Jesus. Por quê? Primeiro, por obediência ao Senhor. Segundo, que eu entendo que Gênesis 1 e 2 é o projeto original do Senhor para as nossas vidas. E se nós voltarmos ao projeto original, se nós voltarmos ao propósito, se nós voltarmos à direção, se nós voltarmos ao que o Senhor nos criou para ser e para fazer, nós vamos evitar muitas correções do restante da palavra. Então o Senhor quer resgatar as origens daquilo que Ele nos criou para fazer e para ser. Então Gênesis 2, 19 a 24 diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome ele lhe daria. E o nome que desse a todos os seres, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. E tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele. E disse o homem, esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de varoa, porque do varão foi tirada. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, essa palavra que nós lemos começa com o Senhor criando todos os animais e entregando a Adão para que Adão desse o nome a eles. E termina com Adão dando nome também à sua esposa, a mulher. Mas em Gênesis 1 e em Gênesis 2, quando o Senhor cria todas as coisas, Ele diz que é bom, que tudo que Ele criou é bom, e quando Ele cria o homem, Ele diz que é muito bom. Só que todo aquele ambiente que Ele criou, todo aquele ambiente de vegetação, de plantas, de árvores e de animais, o Senhor não criou para Ele. Deus não precisava de plantas, Deus não precisava de animais. O Senhor criou tudo isso para o homem, para o prazer do homem, para que o homem desfrutasse. O Senhor não precisava disso para viver, mas nós, homem, nós precisávamos disso para ter prazer, e o Senhor nos criou para ter prazer. Então tudo que Deus fez foi perfeito, nada foi imperfeito, não havia defeito em nada que o Senhor fez, tudo foi bom e foi muito bom. Mas Deus cria todas as coisas e o Senhor não dá nome a elas. Deus não nomeia as coisas que Ele havia criado, pelo contrário, Ele transfere essa responsabilidade ao homem. Porque era um presente de Deus para o homem, porque era algo que Deus estava entregando para o homem. Algo para o sustento do homem, algo para o prazer do homem, algo para a alegria do homem, algo para o deleite do homem. Por que Deus criou inúmeras frutas diferentes, com sabores diferentes, e pássaros diferentes, com cores diferentes, animais diferentes? Não foi para suprir o ego do Senhor, mas foi para dar alegria para o homem. Só que como era do homem, para o prazer do homem, o Senhor diz, você vai dar nome porque é seu. Então tudo que Deus fez era perfeito e era para o homem. Mas como era para o homem, o Senhor fala, como é seu, você dá o nome que você quiser.
A única pessoa que recebe o nome do Senhor é Adão. O Senhor dá um nome para Adão, porque Deus era pai de Adão. E pai dá nome aos filhos, para que os filhos tenham uma identidade. Para que os filhos saibam de quem eles são filhos, de onde eles vieram e para onde eles vão voltar. Então Adão precisava ter uma referência. E esse foi o único nome que Deus deu. Deus deu apenas o nome de Adão para que ele tivesse uma referência, para que ele soubesse quem era o pai dele e para que a partir dessa referência ele gerisse aquilo que o Senhor entregou de presente para ele. Salmo 115, 16 diz o seguinte: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É mais ou menos assim. Os céus, o Senhor criou e é a morada dele, é onde Ele está preparando uma morada para nós. Mas a terra Ele cria, é dele e Ele nos entrega para que a gente faça uso. É mais ou menos quando você aluga uma casa para morar. A casa não é sua. Quando você aluga um quarto de hotel para você passar alguns dias, aquele hotel não é seu. Mas a partir do momento que você está ali pagando aquele aluguel, só você tem o direito de fazer o que você quiser ali. Na sua casa que você alugou, você põe os móveis aonde você quiser. Você planta as árvores, as plantas que você quiser no jardim é seu. E assim é a terra. Os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele nos entregou a terra para que nós geríssemos. E por isso Ele diz para Adão: Adão, isso aqui agora é seu, dê nome. E Adão obedece e dá o nome a todos os animais. Mas eu achei tão lindo quando eu meditava no nome que Adão deu para Eva. Olha, para Eva não, para a mulher, que o nome Eva só aparece depois que o homem sai do jardim. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Gente, isso é poético. Foi algo tão profundo. Adão estava dizendo: ela saiu do meu interior, ela é uma parte de mim, ela saiu de dentro de mim, e ela vai se chamar varoa, porque ela foi tirada do varão. Então ele sabia da identidade dele, ele era um varão criado por Deus. Ele fala: então eu vou dar um nome para ela de varoa, porque ela saiu de dentro de mim. Foi algo muito profundo quando Adão dá o nome para sua esposa, para a mulher. Ele estava inspirado naquilo que ele era. E o nome é algo muito pessoal. Nome é algo muito pessoal. Nome é a sua primeira, o primeiro sinônimo da sua identidade quando você nasce. Antes que os seus pais vejam o seu rosto, eles já pensaram no seu nome e já imaginaram você com um nome. Mulheres grávidas já chamam aquele bebê que está no seu ventre pelo nome. Então o nome é algo muito pessoal, e o Senhor te dá o direito de colocar em todas as coisas que Ele te entregou o nome que você deseja. E agora nós vamos falar sobre 3 áreas da nossa vida muito importantes, e sobre quais nomes nós temos dado a essas coisas que o Senhor tem nos entregado. E a primeira área da nossa vida que nós vamos falar é: qual o nome que você dá para o seu relacionamento? Provérbios 18, 22 diz o seguinte: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então o que a palavra está dizendo? Que aquele que acha uma esposa, ele acha a melhor coisa que ele poderia achar. E além dele achar a esposa, ele recebe o bem do Senhor por ter achado essa esposa. É o que a Bíblia diz sobre a esposa. E sobre o marido, quando Deus criou lá Adão, Ele falou que estava criando o homem para
arar a terra, preparar a terra e para guardar a terra. Então o homem, ele tem uma função sobre a mulher que é aplanar a terra, que é pegar uma terra dura, pegar uma terra virgem que nunca foi tocada, que nunca foi mexida e ferir aquela terra para que aquela terra fique macia e preparada para o plantio. Então o homem, ele tem a função de preparar o terreno, que é a mulher, para que seja fértil. A mulher não é fértil por si só. A mulher não é fértil sozinha. A mulher é um terreno que é preparada pelo homem, pelo seu marido, para receber uma semente e ser próspera. Semente vem do original sêmen. Então a mulher precisa desse homem para que prepare a terra para que ela seja fértil, para que ela produza, e depende dele para que guarde ela. E por mais que a mulher às vezes ache que se guarda sozinha, só é perfeito quando é exercido o papel que o Senhor fez para ser. Só há autoridade na posição que o Senhor colocou o homem, colocou a mulher para estar. Então, mas para o relacionamento conjugal que o Senhor te entregou, qual é o nome que você dá? Como é que você chama seu casamento? Você chama seu casamento de uma gaiola, de uma prisão? Você chama seu casamento de um casamento fracassado? Você chama seu casamento de um erro? Você chama o seu casamento de um acidente? Qual é o nome que você dá ao seu casamento? Porque o que Deus diz é que é bom. O que Deus diz é que é agradável. Mas qual o nome que você dá? Porque tudo que o Senhor te entregou, Ele te deu o direito de colocar um nome. Qual nome você tem colocado no seu casamento? Esposa, qual nome você tem dado para o seu marido? É de um marido, de um presente do Senhor, ou é de um homem enjoado, de um homem que você não suporta, de um homem que quer te controlar? Qual nome que você tem dado para aquilo que o Senhor te entregou para ser bênção? Porque tudo que o Senhor nos entregou, tudo que Deus fez é bom e é muito bom. Os seus lábios é a fonte que irá matar a sua sede. O que eles têm produzido? Talvez você seja solteiro ou solteira e você fala, essa palavra não se aplica muito a mim, mas se aplica aos seus relacionamentos familiares, se aplica aos seus futuros relacionamentos conjugais. Não existe curso perfeito para casal, mas uma coisa eu te garanto, a chave que você mais vai precisar usar quando você se casar é a chave da sua boca. É a chave da sua fonte, é aquilo que você gera. Então aprenda hoje que você vai entrar assim, a um passo muito à frente no seu casamento e também nos seus relacionamentos familiares, com seu pai, com seus amigos. Aprenda a dar o nome que vai gerar bênção, aprenda a dar o nome que vai gerar águas doces e não águas amargas. A segunda coisa que o Senhor nos entrega são filhos. Não é em uma ordem, mas eu pontuei 3 coisas importantes que o Senhor nos deu e que às vezes nós damos os nomes errados a essas coisas. E esse segundo ponto, qual nome você dá aos seus filhos? Salmo 127, 3-5 diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quem tem filho e quem vai ter filho recebe uma herança que é celestial. Não é algo que você fez. A pastora Tânia Tereza costuma dizer que o homem sabe ter relacionamentos, mas que o homem não sabe fazer filho, que quem faz filho é o Senhor, porque é Ele que manda o Espírito. Porque a obra mais incrível que acontece na mulher e com o casal é gerar filhos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual nome você tem dado para essa herança, para esse presente, para essa dádiva que o Senhor entrega para você? E isso vale até para os filhos dos outros, porque às vezes você não tem filho, mas você trata o sobrinho, trata o filho de outras pessoas, dando nomes horríveis. E você precisa entender que quando você
dá um nome ruim a uma criança, você está amaldiçoando uma herança do Senhor. E um dia você também vai ter filhos. Então comece a edificar hoje. Comece a usar a sua boca agora para gerar vida sobre a sua casa e sobre a casa dos outros. Flechas são programadas pelo lançador para atingir um fim específico, para atingir um alvo. A nossa responsabilidade como os pais é desde cedo programar os nossos filhos para ter um caráter saudável, para ter emoções saudáveis, para ter propósito, para ter alvo e para sobre todas as coisas para amar Jesus. Então nós como os pais somos responsáveis para afiar essa flecha, para apontar essa flecha para um alvo que o Senhor estabeleceu para nós. Então se nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, se nós chamamos os nossos filhos de bênção, se nós chamamos nossos filhos de vida, se nós chamamos os nossos filhos de profetas, de grande homem de Deus, de grande mulher de Deus, nós estamos afiando essa flecha e apontando para o alvo que é Cristo. Mas quando nós pegamos os nossos filhos, que são herança, que são bênção, que são dádiva, e às vezes um pai, outro pai, uma mãe, outra mãe começa a chamar aquele filho de burro, começa a chamar aquele filho de moleque custoso, começa a chamar aquele filho de um acidente, de um erro. Quantos pais chamam seus filhos de erro? Fala, você foi um erro, você não era para ter nascido. Você pega algo que o Senhor te deu, mas que te deu o direito de dar nome, e começa a dar nomes que amaldiçoa. E talvez muitas vezes esse presente que o Senhor te deu, te entregou, seria uma grande dádiva, uma grande herança para a sua vida. Agora ele começa a ter problemas, ele começa a te dar problemas, porque o que Deus fez é imperfeito. Não, você deu o nome errado para aquilo que Deus fez e confiou a você. Então talvez se você tiver feito isso até hoje na sua vida, eu oro para que essa noite seja uma noite de arrependimento. Porque ainda é tempo para nos arrependermos das amarguras, da água amarga que tem fluído muitas vezes dos nossos lábios. E o terceiro ponto. Qual nome você dá aos seus bens? Provérbios 18:20 diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Olha isso. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A palavra é muito linda e é muito clara. Dos frutos das nossas bocas o nosso ventre se fartará. Provérbios 14:23 diz o seguinte: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva a pobreza. Qual nome você dá ao seu trabalho? Não tem como ficar em cima do muro, não tem como ter meio termo, não tem como você falar que é bênção, mas depois você amaldiçoa o seu patrão, você amaldiçoa a sua cidade, você amaldiçoa o seu chefe, você fala ele é um incircunciso, ele é muito difícil, ele é ignorante, ele é bruto, ele é burro, eu não sei porque que ele está aqui, eu não sei porque que ele chegou aonde chegou, porque ele não tem qualificações para chegar aonde chegou, é sorte, é não sei o quê. Ei, o que o Senhor te entregou para suprir as suas necessidades nesse momento é vida e é bom. Agora, se você usa a sua autoridade para pôr nomes de morte, você vai colher morte, e a responsabilidade não é do Senhor. E a responsabilidade não é da cidade que você está, e a responsabilidade não é da economia mundial, a responsabilidade é sua, porque você não depende da economia mundial para ser suprido, você depende do Senhor, e tudo que você precisa o Senhor te entregou quando Ele criou a humanidade. É responsabilidade sua colocar nome de bênção sobre as coisas que o Senhor te entregou. É responsabilidade sua abençoar o que o Senhor te entregou. A Bíblia diz o seguinte: que vantagem tem o homem se ele honrar apenas os bons? A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos senhores, ou seja, as autoridades que estão sobre nós. E ela é específica, ela diz: honrem os bons e os maus. Porque que vantagem tem se você honrar só os bons? Qualquer um faz isso.
Então a nossa função é receber tudo que o Senhor nos entregou para esse tempo e colocar nome de vida. E fluir da nossa boca, dos nossos lábios, águas doces, águas limpas. O seu dinheiro, você chama de provisão ou você chama de uma miséria que não dá para nada? O seu dízimo, você chama de adoração a Deus ou você chama de um compromisso difícil de cumprir? Suas ofertas, você chama de sobra ou você chama de prioridade? Aquilo que você ganhou e não te serviu, ou que você não gostou, ou aquilo que você já deixou de usar, você chama de entulho, de lixo, ou você chama de semente? Porque entulho, lixo, fede. Semente brota, germina, nasce, supre. Depende do nome que você dá. O Thales falou de um menino que tinha alguns pães e alguns poucos peixes. Mas aquele menino chamou aquilo de provisão. Deus chamou aquilo de alimento. Enquanto os discípulos chamaram de insuficiente. Mas não é o nome que as pessoas dão. É o nome que você dá para aquilo que o Senhor te entregou. E o milagre vai acontecer sobre aquilo que Ele te entregou. Qual nome você tem dado às coisas que o Senhor te entregou? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Nós colhemos os frutos do nome daquilo que nós temos dado, aquilo que o Senhor nos entregou, seja bons ou seja ruins. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós passamos muitos momentos difíceis e usamos muito essa frase para consolar a nossa alma, que é: Deus está no controle. Está difícil, mas o Senhor está no controle. E nós precisamos entender algo. Nós lemos lá em Salmo que a palavra diz o seguinte: que os céus é do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos do homem. Então, o controle da terra, Ele nos entregou, Ele colocou nas nossas mãos. Então, nós temos o poder de gerir aquilo que Ele nos entregou. Então, quando é que Deus está no controle da nossa vida? Quando é que Deus está no controle daquilo que nós temos? Quando nós andamos em obediência, quando nós andamos em submissão, quando nós pegamos todos os nossos direitos, abrimos as nossas mãos e fala: Pai, aqui estão todos os meus direitos, eu entrego ao Senhor, eu não quero nenhum deles. Eu abro mão dos meus direitos para viver a tua vontade. Eu abro mão dos meus direitos para viver a tua vida. Eu abro mão dos teus direitos para viver o que o Senhor tem de melhor para mim. E isso às vezes dói, porque muitas vezes a gente quer fechar a mão e tomar de novo. Porque Ele vai tocar exatamente nos lugares mais profundos, nossos pecados de estimação, ou nas coisas que justamente a gente não quer dar. Mas se a gente manter as mãos abertas para que Ele faça o que Ele desejar dos nossos direitos, então sim, Ele vai estar no controle. Agora, se as decisões que você tem tomado é do seu entendimento, se as direções que o Senhor tem te dado, você não tem obedecido, se os passos que você tem dado são os passos que você entende que é melhor, então Deus não está no controle da sua vida, você está no controle dela. E você precisa decidir se você quer que o controle fique nas suas mãos ou nas mãos dEle. Nas suas mãos pode ser mais fácil por um momento, mas a longo prazo você vai ver que é muito mais prejudicial. Aonde está o controle da sua vida? Está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. E eu termino. O Senhor compartilhou ao meu coração que Ele queria falar sobre saudade. E eu confesso que eu não entendi muito bem, mas quando eu fui para a palavra onde o Senhor tinha me direcionado, Ele falou muito claro ao meu coração. Saudade é uma palavra que não se traduz em todas as línguas e tem coisas parecidas em outras línguas, mas exatamente igual à tradução em português eu não encontrei. Gênesis 3, do 8 a 12 diz o seguinte: e ouviram a voz de Deus. Ouviram quem? O homem e a mulher.
que passeava no jardim na viração do dia. Então Deus passeava no jardim na viração do dia para se relacionar com Adão. Para que Adão, através do relacionamento com Deus, estivesse conectado com o coração dele. Para que Adão estivesse alinhado com a vontade do Pai, porque Adão era a representação de Deus na terra. Então, para que Adão soubesse o que estava no coração de Deus, ele precisava se relacionar. E Deus descia ao jardim na viração do dia para se relacionar com o homem e com a mulher. E agora, de repente, o Senhor desce para se relacionar com Adão, para se conectar com Adão, para estar alinhado com Adão. E Deus já não encontra mais Adão disponível. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus precisou chamar Adão porque ele não estava mais disponível. Deus precisou procurar Adão, porque Adão já não estava mais conectado com Deus. E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: presta atenção nessa frase, de alguém que se desconecta do Senhor, de alguém que se desconecta da fonte, que se desconecta do Pai. E então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E essa é a primeira separação que o pecado causa no jardim. Quando o Senhor cria a mulher, Adão profundamente, poeticamente ele diz: ela é varoa, porque ela do varão foi tomada. Ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. Então, profundamente ele se refere à mulher. Agora, após o pecado, ele diz: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, não é nem a minha mulher mais, não é ossos dos meus ossos, não é a minha ajudadora, é a mulher que o Senhor me deu. Então, a culpa é do Senhor e dela. A culpa é do Senhor, eu não pedi mulher, o Senhor me deu uma mulher, ela fez isso. Então, essa é a primeira separação que ocorre após o pecado. A separação do homem e da mulher, que antes era um, que antes não tinha vergonha, que antes nem notava que estavam nus. Mas agora o pecado separa. A mulher que o Senhor me deu, quase uma desconhecida. Porque quando o nosso coração está contaminado com o pecado, está distante do relacionamento diário com Deus, nós damos nomes pejorativos aos presentes que Deus nos entregou. Nós damos nomes de morte ao que o Senhor fez para nos dar vida. Então, quando nós estamos longe do Senhor, longe do relacionamento diário com Ele, quando nós estamos longe de ouvi-lo, longe da palavra, longe da meditação diária, longe do nosso esforço para ter tempo com Ele, nós começamos a dar nome de morte àquilo que Ele gerou para nos dar vida. E Adão diz: a mulher que o Senhor me deu, ela não é mais a minha varoa, a minha ajudadora, agora ela é a mulher que o Senhor me deu, é alguém quase que desconhecido para mim. Então, não é a sua família que é mal, não são seus filhos que são mal ou que são desobedientes, não é o seu esposo que é um homem difícil, é você que não está suficientemente próximo do Senhor para se conectar ao coração do Pai, para ouvir as direções do Senhor, para ouvir o que você precisa ajustar, para ouvir aquilo que você precisa edificar na sua casa, para perceber o que está errado e corrigir, para perceber o que desalinhou na sua alma e alinhar, para perceber em que momento você perdeu alguma informação e voltar àquele momento, reconstruir e seguir fazendo com que as coisas, por mais que sejam difíceis, mas que seja bênção para a sua vida, que sejam vida para a sua vida. Não foi Deus que fez nada errado, o Senhor não fez os seus filhos errado. O Senhor não errou quando te entregou filhos, o Senhor não errou quando aprovou a aliança do seu casamento, o Senhor não errou quando Ele disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não abriu exceção quando o Senhor entregou essa palavra para Abraão. O Senhor disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você é uma família, você tem essa palavra de Deus sobre a sua vida. E se você não está provando
é porque você não está se relacionando o suficiente com o Senhor. Talvez seja um relacionamento semanal, talvez um relacionamento mensal, talvez um relacionamento quinzenal, mas o Senhor quer se relacionar com você, está com saudade de se relacionar com você todos os dias, como foi na criação. O Senhor está nos chamando para voltarmos às origens. O Senhor está nos chamando para voltarmos quando Ele nos criou, o propósito que Ele nos criou, para que Ele nos criou, e Ele nos criou para relacionar com Ele. Só um homem e uma mulher que se relaciona com o Senhor vai ter discernimento, vai ter sensibilidade, para gerar vida através dos seus lábios o tempo todo, para dar o nome que você precisa dar para tudo aquilo que o Senhor te entregou, para não pecar com a sua boca, para não viver morte, porque você está gerando morte. E eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar com você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor tem falado tanto conosco, para nós voltarmos à origem, para nós voltarmos ao princípio, para nós voltarmos ao propósito da criação, para nós voltarmos a nos aliançarmos com Ele, para nós voltarmos ao jardim, para nós voltarmos para aquele ambiente de relacionamento, para nós voltarmos a termos intimidade com Ele. O Senhor tem falado tanto conosco. O coração do Senhor nesses últimos dias queima pelo relacionamento com Ele, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, para que nós retomemos o relacionamento com Ele que Adão tinha, que Ele criou Adão para ter antes do pecado. Hoje nós temos Cristo que nos remiu do pecado, e isso nos possibilita que através do Espírito Santo nós nos relacionemos com Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor tem saudade de você, o Senhor tem saudade de você no secreto com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os seus filhos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que os seus filhos sejam realinhados com a Tua vontade, para que os seus filhos sejam realinhados com a Tua palavra, para que os seus filhos sejam realinhados com o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, o clamor do Teu coração é que nós voltemos a nos relacionar com o Senhor todos os dias, para que nós ouçamos a Tua voz, e para que nós só saímos do lugar se a Tua presença for conosco. Pai, gera essa saudade no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, gera uma saudade profunda no coração dos seus filhos de estarem com o Senhor. Gera uma saudade que dói no coração dos seus filhos, para eles estarem no secreto com o Senhor, para eles estarem no jardim com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos anseiem pelo jardim, que os seus filhos anseiem por estar contigo, por deitar no teu colo, por ouvir o teu coração, para sentir o teu toque, para sentir o Senhor e para serem transformados pelo relacionamento contigo. Eu oro, Senhor Jesus, por uma saudade, Senhor, profunda no coração de cada um, que só poderá ser preenchida com a Tua presença, em nome de Jesus.